Eu sou Sara, 34 anos, professora de ensino médio em Curitiba. E há 3 semanas, acordei em uma cama de hospital, incapaz de me mover ou falar. Mas eu podia ouvir tudo. Cada sussurro, cada mentira, cada traição. E o que ouvi meu marido e a amante dele planejarem. Enquanto estavam parados sobre meu corpo moribundo, mudaria tudo. Esta é a minha história, e eu preciso contá-la. Porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. Mas antes de eu mergulhar neste pesadelo, por favor, clique no curtir e se inscreva no meu canal, comente de qual cidade e estado você está assistindo, porque esta história fica absolutamente insana e eu quero saber de onde todos vocês estão me acompanhando. Confie em mim, você vai querer ficar até o final desta. Então, deixe-me levá-los de volta ao começo. Minha vida antes daquela cama de hospital, antes do acidente, antes de eu saber a verdade sobre o homem com quem fui casada por 8 anos, Marcelo Antunes. Meu Deus, só de dizer o nome dele agora me dá náuseas. Mas naquela época, eu achava que ele era o sol da minha vida. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu estudava pedagogia. Ele fazia administração. Marcelo era charmoso, ambicioso, motivado. Ele tinha grandes sonhos de se tornar um incorporador imobiliário de sucesso e, honestamente, ele os alcançou. Aos 5 anos de casamento, Marcelo havia construído sua própria empresa de imóveis comerciais do zero. Tínhamos a bela casa de alto padrão, estilo sobrado, no Batel. Tirávamos férias em Fernando de Noronha e na Europa. Conversávamos sobre começar uma família. Eu achava que conhecia aquele homem. Eu achava que sabia tudo sobre ele. Eu lecionava literatura no Colégio Santa Mônica e amava meu trabalho, amava meus alunos, amava voltar para casa todos os dias para o que eu pensava ser um casamento feliz. Marcelo me falava sobre seus negócios, seus clientes, seus projetos. Eu contava a ele sobre as redações dos meus alunos e o drama da escola. Tínhamos noites de encontro todas as sextas. Tínhamos piadas internas. Tínhamos uma vida juntos. Ou pelo menos eu pensava que tínhamos. Cerca de 1 ano atrás, Marcelo contratou uma nova assistente, Camila Rodrigues. Ela tinha 26 anos. Era loira, linda e, segundo Marcelo, incrivelmente eficiente. Ele falava sobre ela constantemente. A Camila organizou o caso Ribeiro perfeitamente. A Camila nos economizou milhares no projeto imobiliário no litoral. A Camila está trabalhando até tarde comigo hoje na proposta. No início não pensei nada. Eu confiava no meu marido. Eu confiava que nossos 8 anos de casamento significavam algo. Quão ingênua eu era! Camila começou a aparecer em todos os lugares. Jantares da empresa onde os cônjuges eram convidados? Camila estava lá. A festa de aniversário de Marcelo que eu organizei? Camila ficou até meia-noite ajudando a limpar. Quando eu levava o almoço para Marcelo no escritório dele, Camila estava lá com ele, sentada perto, rindo das piadas dele. Meus amigos começaram a fazer comentários. Minha irmã, Júlia, me perguntou na cara se eu estava preocupada com ela. E você sabe o que eu disse? Eu disse: Marcelo me ama. Ele nunca me trairia. Eu confio totalmente nele. Deus, eu fui tão tola. As coisas começaram a mudar cerca de 6 meses atrás. Marcelo ficou distante. Estava sempre no celular, sempre trocando mensagens, sempre atendendo ligações em outro cômodo. Nossas noites de encontro de sexta eram canceladas cada vez mais. Ele parou de me tocar como costumava. Parou de me olhar como costumava. Quando eu tentava conversar com ele sobre isso, ele dizia que estava estressado com o trabalho, que um grande negócio estava se fechando, que assim que fosse finalizado, tudo voltaria ao normal. Eu queria tanto acreditar nele. Eu queria acreditar que nosso casamento não estava desmoronando, que o homem que eu amava não estava se afastando de mim. Então, eu reprimi minhas suspeitas. Ignorei a sensação de enjoo no meu estômago quando ele sorria para a tela do celular. Fingi não notar quando ele começou a ir mais à academia e a comprar roupas novas. Eu disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que estava insegura, que estava tudo bem. Mas no fundo, eu sabia. Alguma parte de mim sabia que meu casamento era uma mentira. Eu só não queria encarar. Então veio a noite que mudou tudo.
15 de outubro. Nunca vou esquecer essa data. Eu estava voltando para casa de uma reunião de pais e mestres que se estendeu. Estava chovendo. Clima típico de outubro em Curitiba. Eu estava na rodovia do Café, seguindo para casa. A pista estava escorregadia. A visibilidade era ruim, mas eu já tinha feito aquele trajeto 1000 vezes. Conhecia-o como a palma da minha mão. Eu estava a cerca de 90 km/h, mantendo-me na faixa da direita, sendo cuidadosa. E então precisei reduzir a velocidade por causa do trânsito à frente. Pisei no pedal do freio. Nada aconteceu. Pisei com mais força. Ainda nada. Meus freios tinham sumido completamente. O pânico que me invadiu naquele momento, não consigo nem descrever. Bombeei os freios freneticamente. Nada. Tentei reduzir a marcha, mas estava muito rápido. Havia um caminhão cegonha na minha frente. As luzes de freio vermelhas brilhando através da chuva. Eu ia bater. Girei o volante bruscamente para a direita, tentando alcançar o acostamento, mas perdi o controle na pista molhada. Meu carro capotou. Lembro-me da sensação horrível de perder o controle, o mundo girando ao meu redor, o som do meu próprio grito, e então, o impacto. Meu carro se chocou contra a barreira de concreto a 90 km/h. Os airbags inflaram, mas não foi suficiente. O lado do motorista do meu carro amassou como papel. Depois disso, tudo ficou preto. A próxima coisa de que me lembro é de ter acordado. Mas acordar não é o termo certo. Eu me tornei consciente. Isso é mais preciso. Eu me tornei consciente de que eu existia, de que estava em algum lugar, de que algo tinha acontecido comigo, mas eu não conseguia me mover, não conseguia falar, não conseguia nem abrir os olhos no início. Eu podia ouvir o bip das máquinas, podia ouvir vozes ao meu redor, podia sentir algo na minha garganta dificultando a respiração, mas eu não podia fazer nada a respeito. Terror nem começa a descrever o que eu senti. Imagine estar consciente, mas presa dentro do seu próprio corpo, incapaz de gritar, incapaz de pedir ajuda, incapaz até de avisar a alguém que você está ciente. É um tipo especial de inferno que eu não desejaria ao meu pior inimigo. Bem, talvez ao meu pior inimigo. Talvez a Marcelo e Camila. Descobri mais tarde que eu tinha ficado em coma por 3 dias após o acidente. Múltiplas costelas quebradas, pulmão perfurado, trauma craniano grave, pelvis fraturada, hemorragia interna. Os médicos tiveram que fazer uma cirurgia de emergência só para me manter viva. Quando finalmente recuperei a consciência, eu tinha o que é chamado de síndrome do encarceramento, uma condição neurológica rara, onde você está totalmente consciente e ciente, mas quase completamente paralisada. Você não pode se mover, não pode falar, às vezes nem piscar, mas sua mente está completamente intacta. Você pode ouvir tudo, entender tudo, sentir tudo. Os médicos não sabiam que eu estava consciente. Eles pensavam que eu estava em estado vegetativo. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse ali. Discutiam meu prognóstico em termos clínicos enquanto estavam parados ao lado da minha cama. Atividade cerebral mínima, improvável que recupere a consciência. Se ela acordar, é provável que haja danos cerebrais graves. A qualidade de vida seria severamente comprometida. E Marcelo? Marcelo encenava o papel de marido devastado perfeitamente. Ele estava ao meu lado constantemente naqueles primeiros dias, ou assim as enfermeiras me disseram mais tarde, segurando minha mão, falando comigo, chorando, dizendo o quanto me amava, como não podia me perder, como eu tinha que lutar para voltar para ele. Que atuação! Digno de Oscar. Foi no 4º dia que ouvi a voz dela pela primeira vez, Camila, no meu quarto de hospital com meu marido. Como ela está? Camila perguntou, sua voz suave, preocupada, encenando a funcionária preocupada. Eu suponho. Nenhuma mudança, Marcelo disse. E eu podia ouvir a tensão em sua voz. Mas não a tensão de luto, a tensão de impaciência. Sinto muito, Marcelo, Camila disse. Isso deve ser muito difícil para você. Houve uma pausa, e então eu senti. A pressão na minha cama mudando, alguém se sentando ao meu lado, e então a voz de Marcelo mais perto agora, mais perto dela. Eu sei que isso soa terrível,
Ele disse calmamente. Mas parte de mim se pergunta se seria melhor se ela simplesmente não acordasse. Meu coração teria parado se já não estivesse ligado a máquinas. Eu ouvi isso direito? Meu marido acabou de dizer que desejava que eu não acordasse? Não diga isso, Camila sussurrou. Mas havia algo em sua voz. Algo que não era totalmente convincente. Quero dizer, olhe para ela. Marcelo continuou. Mesmo que ela acorde, o médico diz que ela teria danos cerebrais graves. Ela não seria mais a Sarah. Ela precisaria de cuidados 24 horas. Seria cruel mantê-la viva assim. Eu queria gritar. Eu queria me debater na cama. Eu queria agarrá-lo pela garganta e fazê-lo olhar para mim e ver que eu ainda estava aqui, ainda viva e consciente. Mas eu não conseguia mover um único músculo. Eu estava presa, ouvindo meu marido discutir por que seria melhor se eu morresse. Quando você acha? Camila começou, depois parou. Quando eu acho o quê? Marcelo perguntou. Outra pausa. Então a voz de Camila ainda mais baixa. Quando você acha que eles vão deixar você tomar a decisão sobre desligar os aparelhos? Ah, Deus! Ah, Deus! Eles estavam falando sobre me desligar, sobre me matar. Meu próprio marido e sua amante estavam parados sobre minha cama discutindo o fim da minha vida. O médico disse que se não houver melhora em 2 semanas, eles vão conversar comigo sobre as opções, Marcelo disse. Eles provavelmente vão recomendar movê-la para uma instituição de cuidados de longo prazo. Mas eu tenho a procuração médica. Eu posso tomar a decisão de deixá-la ir em paz. Isso deve ser um fardo tão grande para você, Camila disse. E eu podia ouvi-la se aproximando dele. Ter que tomar esse tipo de decisão. Marcelo disse. Mas eu acho que Sarah iria querer que eu a deixasse ir se não houvesse esperança. Ela não gostaria de viver assim. Ela gostaria que eu seguisse em frente, para ser feliz de novo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia senti-las. Não conseguia limpá-las. Mas, mais tarde, uma enfermeira me disse que meu travesseiro estava encharcado. Meu corpo estava chorando. Embora eu não pudesse controlá-lo. Não podia expressar a angústia e a traição que estavam rasgando meu peito. Você merece ser feliz, Camila sussurrou. Você passou por muita coisa. E então eu ouvi. O som que confirmou tudo. O som deles se beijando ali mesmo, no meu quarto de hospital, enquanto eu estava paralisada na cama, a menos de 1,5 metros de distância deles. Eles estavam se beijando e eu podia ouvir os sons suaves e eu queria vomitar. Eu queria morrer. Eu queria fazer qualquer coisa, menos ficar ali deitada e ouvir meu marido beijando outra mulher enquanto discutia minha morte. Eles ficaram por mais 10 minutos, conversando em voz baixa sobre coisas mundanas, sobre suas reuniões no dia seguinte, sobre um jantar com um cliente, sobre como ele provavelmente deveria ir para casa e descansar um pouco. Eles se beijaram novamente antes de sair, e então eu estava sozinha com as máquinas e o horror do que eu tinha acabado de descobrir. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu fiquei ali no escuro, incapaz de dormir, incapaz de escapar dos meus próprios pensamentos. 8 anos de casamento. 8 anos da minha vida dedicados a um homem que agora estava planejando meu funeral enquanto tinha um caso. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Há quanto tempo ele estava mentindo para mim? Ele sequer me amou de verdade? Ou eu sempre fui apenas uma conveniência, um tapa-buraco até que algo melhor aparecesse? E o acidente? A falha dos freios? Foi realmente apenas um acidente? Ou foi algo mais? O pensamento continuava rastejando na minha mente, embora eu tentasse afastá-lo. Marcelo era um empresário de sucesso. Não um assassino, certo? Mas, novamente, eu achava que ele era um marido fiel. E veja como eu estava errada sobre isso. Nos dias seguintes, Marcelo e Camila vieram visitar regularmente, sempre juntos, sempre encenando seus papéis quando as enfermeiras estavam por perto. Camila, a assistente preocupada, Marcelo, o marido dedicado. Mas quando eles pensavam que estavam sozinhos, quando pensavam que eu não podia ouvi-los, eles deixavam suas máscaras caírem. Eu aprendi muito sobre o caso deles naquelas visitas. Eles estavam dormindo juntos há 8 meses. Começou em um congresso em São Paulo. Camila estava bêbada.
Marcelo estava estressado com um negócio que estava fracassando, e uma coisa levou a outra. Depois disso, eles não conseguiam parar. Encontros secretos durante o almoço, fins de semana fora quando Marcelo me dizia que estava em convenções de negócios, noites de trabalho até tarde no escritório que eram, na verdade, noites até tarde no apartamento de Camila. Mal posso esperar até que possamos ficar juntos publicamente, Camila disse em uma tarde. Estou tão cansada de nos esgueirarmos por aí. Em breve, Marcelo prometeu a ela. Só mais um pouco, assim que tudo estiver resolvido. Resolvido. Era assim que ele chamava a minha morte. Resolvendo a situação. Eles conversaram sobre seus planos, sobre como Marcelo venderia nossa casa, a casa que eu amava, a casa onde planejávamos criar filhos, e compraria um apartamento de luxo no centro, sobre como viajariam para Bali por um mês, um lugar que sempre falávamos em ir juntos, sobre como Camila finalmente poderia usar todas as minhas joias, as peças que Marcelo me havia dado ao longo dos anos em aniversários de casamento e aniversários de nascimento. Você trouxe o colar? Camila perguntou um dia, sua voz ansiosa. Sim, está na minha jaqueta, Marcelo disse. Eu ouvi um ruído. Experimente. Oh, Marcelo, é lindo, Camila ofegou. Os diamantes são ainda maiores do que nas fotos que você me mostrou. Aquele colar, o pingente de diamante que ele tinha me dado no nosso 5º aniversário de casamento. Ele me disse que havia economizado por meses para comprá-lo, que o tinha feito sob medida. Me disse que era um símbolo de seu amor eterno por mim, e agora ele estava dando para a amante enquanto eu estava paralisada em uma cama de hospital. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Ela queimou em mim como ácido. Eu queria matá-lo. Eu queria vê-lo sofrer da maneira que ele estava me fazendo sofrer. Mas tudo o que eu podia fazer era ficar ali e absorver. Absorver cada palavra cruel, cada descarte casual de nossa vida juntos, cada plano animado que eles faziam para o futuro deles. O futuro deles construído sobre o meu túmulo. Foi no 8º dia depois que acordei que as coisas pioraram. Muito pior. Marcelo e Camila vieram mais tarde do que o normal naquela noite. A enfermeira tinha acabado de sair depois de verificar meus sinais vitais. Eu ouvi a porta fechar e os passos deles se aproximando da minha cama. Como foi a reunião com o advogado? Camila perguntou. Boa, Marcelo disse. Muito boa, na verdade. Eu queria revisar tudo com você. Claro, meu amor, Camila disse. Eu a ouvi se ajeitar na cadeira ao lado da minha cama. Conte-me tudo. Então, a apólice de seguro de vida é de R2MILGA-UYN-IS, MARC-ILOCOMIC, URCUU. SUAVOZPROFISSEONAL, COMOSESTIVSSEDISCUTINDOUMNIA-GO, CIOIMOBILIA, RIOEM via ZDIMINHIMORTI. LAPIGAPORMORTEACIDENTIL, QUEFOIOCISO, SEMPROBLEMASALI, R2000OS, Marcelocum, CRCO, Suavos Profissional, como se estivesse discutindo o seu imobile, a Rio em vez da minha morte. Ela paga por morte acidental que foi o caso. Sem problema, Sally. R2 milhões. Eu nem sabia que ele tinha feito uma apólice tão grande em meu nome. Quando ele fez isso? A casa vale cerca de R1, 2 MILH, Aswarabars, ONOMIRC, ADOATUAL, MARCILOCONTINUOU, ESTA, EMN OSSOSDOISNOMES, MASCOMELAMORTA, TUDOVEMPARAMIM, SEMHIPOTECA, ENTA, OISSOE, PUROPATRIMO or NIO. ACONT, ADE, APOSINT, ADORI, ADIL, ATIMCERC, ADIR 1,2 Amagor ou no mercado atual. Marcelo continuou. STA, em nossos 2 nomes, mas como ela morta, tudo vem para mim, semi-hipoteca. Inti amarrou isso e, por o patrim, o arunio. A conta de aposentadoria dela tem cerca de R$300 mil.
E o seguro de vida dela através da rede escolar é de mais R$500 MB lá. N, UT, OT, AL, EST, AM, OSF, AL, AN, D, OD, EC, ERC, AD, ER, 500 mil. No total. Estamos falando de cerca de R$4 milhões. Nós. Ele disse nós, como se Camila tivesse algum direito ao meu dinheiro, à apólice de seguro de vida que deveria proteger nossa família. A casa que eu passei anos transformando em um lar. As minhas economias de aposentadoria que acumulei em 15 anos de magistério. Oh, meu Deus! Camila sussurrou. Marcelo, isso é incrível. Eu sei, Marcelo disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz, a satisfação. Estaremos resolvidos para a vida toda. Podemos comprar aquele apartamento de luxo no Batel que você adorou. Viajar para onde quisermos. Você pode parar de trabalhar se quiser. Teremos tudo o que sempre sonhamos. Quando você acha que o seguro será pago? Camila perguntou. O advogado disse que assim que ela for declarada morta, ou eu tomar a decisão de retirar o suporte de vida, deve levar cerca de 30 dias para o processamento. Marcelo explicou. A casa levará um pouco mais de tempo para vender, mas posso colocá-la no mercado imediatamente. Talvez encene o papel de viúvo desolado que precisa de um novo começo. Isso ajudará a vender mais rápido. Eles dois riram disso. Riram abertamente da ideia de Marcelo interpretando o viúvo de luto para vender nossa casa mais rápido. A casa onde tivemos manhãs de Natal e jantares com amigos. A casa onde eu plantava um jardim toda primavera. A casa onde eu sonhava em trazer nossos bebês para a casa do hospital um dia. Eu já estive olhando alguns apartamentos, Camila disse. Tem essa cobertura incrível com janelas do chão ao teto e um terraço na cobertura, 2 quartos, 3 banheiros. É 2,5 milhões de reais, mas com o dinheiro do seguro, podemos pagar facilmente. Envie-me o anúncio. Marcelo terminou. Vamos dar uma olhada na próxima semana. Próxima semana? Enquanto eu ainda estava viva, ainda deitada aqui, ouvindo-os. Eles estavam planejando a vida deles juntos, enquanto eu ainda estava respirando. E o funeral? Camila perguntou. Você pensou sobre isso? O advogado me ajudou a começar a planejar, na verdade. Marcelo disse. Estou pensando em algo pequeno, íntimo. Apenas familiares e amigos próximos. Faremos naquela capela elegante no bairro do Batel. Aqui tem os jardins. Você vai fazer um sepultamento ou cremação? Camila perguntou. Cremação, Marcelo disse imediatamente. Túmulos são caros e, honestamente, eu não quero um lugar que eu tenha que visitar e fingir que estou de luto. Além disso, a família dela não pode fazer um grande santuário de uma urna de cremação. Minha família. Ah, Deus. Minha família. Meus pais que amavam Marcelo como a um filho. Minha irmã que era amiga dele antes mesmo de ser minha. O que isso faria com eles? Como eles sobreviveriam a me perder e a descobrir a verdade sobre Marcelo ao mesmo tempo? Faz sentido. Camila concordou. E as coisas dela? As roupas e joias e tal? Vou doar a maioria das roupas, Marcelo disse. Guarde as joias para você. Os móveis podemos vender com a casa ou guardar o que quisermos para o novo lugar. O resto eu simplesmente vou me livrar. Quero um novo começo. Sem lembretes. Sem lembretes. Isso era tudo que eu era para ele agora. Um lembrete a ser descartado. Não sua esposa. Não a mulher que ele havia jurado amar e estimar. Apenas um lembrete inconveniente de uma vida que ele queria apagar. Eu te amo muito, Camila disse suavemente. Eu sei que isso é difícil, mas vamos ser tão felizes juntos. Eu também te amo, Marcelo respondeu. E honestamente, parte de mim está aliviada. Eu ia ter que me divorciar dela eventualmente, e desta forma é muito mais limpo. Sem divisão de bens, sem pensão alimentícia, sem drama. O acidente foi quase conveniente. Conveniente. Ele chamou meu acidente de conveniente. O acidente que me deixou paralisada e presa no meu próprio corpo. O acidente que estraçalhou minha pelvis e quebrou minhas costelas e perfurou meu pulmão. Conveniente. E então, Camila disse as palavras que mudaram tudo. As palavras que confirmaram minhas suspeitas mais sombrias. As palavras que transformaram esta tragédia em um crime.
Você cortou as linhas de freio dela como planejou? Camila perguntou, sua voz curiosa. Ou o acidente foi realmente só sorte? A sala ficou em silêncio. Os únicos sons eram o bip dos meus monitores e minha própria respiração ofegante através do ventilador. Minha mente estava gritando. Gritando tão alto que pensei que com certeza alguém poderia ouvir. Ele tentou me matar. Marcelo tentou me matar. Isto não foi um acidente. Ele cortou minhas linhas de freio. Ele me enviou para aquela rodovia chuvosa sabendo que meus freios falhariam. Ele tentou me assassinar por dinheiro de seguro. E uma garota com metade da idade dele. Camila, Marcelo disse, sua voz de aviso. O quê? Camila disse. Não tem ninguém aqui, ela não pode nos ouvir. Você mesmo disse que ela está praticamente com morte cerebral. Eu sei, mas ainda assim, Marcelo disse. Não deveríamos falar sobre isso. Ah, qual é? Camila disse, e eu pude ouvi-la se mover para mais perto dele. Você pode me contar. Eu estou morrendo de vontade de saber. Você realmente fez isso? Outra pausa, uma longa. E então a voz de Marcelo, baixa e fria. Sim, ele disse. Eu fiz. 2 dias antes do acidente, eu fui ao carro dela no meio da noite e cortei a maior parte das linhas de freio. Eu as enfraqueci o suficiente para que falhassem sob pressão, mas não tanto a ponto de ela notar algo errado imediatamente. Eu sabia que ela estaria voltando para casa daquela reunião de pais e mestres. Sabia que estaria na rodovia. Era para parecer um acidente causado pela chuva e pelas más condições da estrada. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele realmente fez isso. Ele realmente tentou me matar. Meu marido. O homem que eu amei. O homem em quem confiei minha vida. Ele se esgueirou pela noite e sabotou meu carro e me enviou para a morte. Isso é brilhante, Camila disse. Admiração em sua voz. Como você sabia como fazer isso? YouTube, Marcelo disse. E ele realmente riu. Há tutoriais para tudo. Eu pratiquei em um carro velho, em um ferro velho primeiro, para ter certeza de que sabia o que estava fazendo. A coisa toda levou talvez 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos foi tudo o que ele precisou para planejar e executar meu assassinato. 20 minutos para destruir 8 anos de casamento. 20 minutos para tentar acabar com a minha vida. Você ficou preocupado em ser pego? Camila perguntou. Um pouco, Marcelo admitiu. Mas falha nos freios na chuva é muito comum, especialmente em carros mais antigos. E o carro da Sarah era um 2015. Não era novinho, mas não era velho o suficiente para levantar muitas questões. A polícia investigou como apenas um acidente. Eles nem sequer checaram as linhas de freio de perto porque toda a frente estava muito destruída. Deus, você é esperto. Camila ronronou. E corajoso. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Você não precisou, Marcelo disse. Eu fiz por nós, pelo nosso futuro, para que pudéssemos ficar juntos sem todo o incômodo de um divórcio. Eles se beijaram novamente. Eu podia ouvi-los. Podia ouvir Camila gemer suavemente. Podia ouvir o farfalhar da roupa. E eu tive que ficar ali deitada e ouvi-los celebrar meu assassinato. Minha tentativa de assassinato. Porque eu não estava morta. Eu estava muito viva. E agora eu sabia a verdade. A raiva e a dor que senti naquele momento estavam além da descrição. Além de qualquer coisa que eu já havia sentido. Era um furacão uivante e estridente dentro do meu peito. Eu queria rasgá-lo com minhas próprias mãos. Eu queria fazê-lo sentir cada pedacinho da dor que ele havia me causado. Eu queria que ele soubesse que eu tinha ouvido tudo, que eu sabia o que ele tinha feito, que ele não tinha saído impune. Mas eu não conseguia me mover. Não conseguia falar. Não conseguia fazer nada além de ficar ali com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, afogando-me no conhecimento de que meu marido era um assassino e eu era sua vítima pretendida. Eles ficaram por mais 1 hora, fazendo planos, discutindo o futuro deles, beijando-se e tocando-se enquanto eu estava a menos de 1 metro de distância deles. Quando finalmente saíram, eu estava sozinha com meus pensamentos e minha fúria e o terrível conhecimento do que Marcelo havia feito. Eu tinha que encontrar uma maneira de contar a alguém. Tinha que encontrar uma maneira de fazê-los entender que eu ainda estava aqui, ainda consciente, ainda ciente. Mas como?
Como eu poderia me comunicar quando não podia me mover ou falar? Quando todos pensavam que eu estava em estado vegetativo? A resposta veio no dia seguinte, e o nome dela era Isabela. Isabela Silva era uma enfermeira na UTI. Ela era jovem, talvez 30, com olhos gentis e um toque suave. Ela estava cuidando de mim desde que fui transferida da terapia intensiva, e ela sempre falava comigo enquanto trabalhava. Ao contrário das outras enfermeiras que me tratavam como um objeto a ser mantido, Isabela me tratava como uma pessoa. Bom dia, Sara. Ela disse ao entrar naquela manhã. Como estamos hoje? Vamos verificar seus sinais vitais e fazer sua higiene. Certo. Ela se moveu pela sala eficientemente, verificando as máquinas, ajustando meu soro, fazendo anotações em seu tablet, e então ela se inclinou para aspirar o tubo do ventilador na minha garganta, um procedimento de rotina que acontecia várias vezes ao dia. Isso pode ser um pouco desconfortável, ela me avisou como sempre fazia. Apenas tente relaxar. E então ela notou. Eu vi seus olhos se arregalarem enquanto ela olhava para o meu rosto. Sara, ela disse, sua voz incerta. Você está chorando? Eu estava. Eu estava chorando de novo. As lágrimas que eu não conseguia controlar. Não conseguia parar. A única maneira que meu corpo podia expressar o tormento que eu estava vivenciando. Oh, querida, Isabela disse suavemente, pegando um lenço para limpar meu rosto gentilmente. Eu sei que isso deve ser muito assustador para você. Onde quer que você esteja. Se eu pudesse ter rido amargamente, eu teria rido. Onde quer que eu estivesse, eu estava bem aqui. Bem aqui neste inferno, ouvindo tudo, sentindo tudo, incapaz de fazer nada a respeito. Isabela terminou de limpar meu rosto e voltou ao seu trabalho. Mas eu podia vê-la olhando para mim ocasionalmente, com um olhar pensativo em seu rosto. Ela estava pensando em algo. Foi mais tarde naquela tarde que ela voltou. Durante suas rondas regulares, ela fez suas verificações habituais e então fez algo diferente. Ela puxou uma cadeira ao lado da minha cama e se sentou, olhando diretamente para o meu rosto. Sara, ela disse calmamente, eu vou te perguntar algo. E eu sei que isso pode parecer loucura, mas você pode me ouvir? Se você consegue entender o que estou dizendo, tente piscar apenas uma vez. Você pode fazer isso? Eu podia piscar? Eu nunca tinha tentado. Eu estava presa neste corpo por mais de uma semana, paralisada, incapaz de me mover. Mas talvez eu pudesse controlar minhas pálpebras. Talvez aquele minúsculo músculo ainda funcionasse. Eu concentrei tudo o que eu tinha na minha pálpebra direita. Cada gota de concentração, cada pedacinho de força que me restava. Pisca, pisca, droga, pisca. E eu senti. O movimento mais minúsculo. Minha pálpebra tremeu apenas ligeiramente. Oh, meu Deus! Isabela sussurrou. Sua mão voou para a boca. Oh, meu Deus, Sara. Você pode me ouvir, não é? Faça de novo. Pisque se você consegue me entender. Eu fiz de novo. Concentrei tudo naquele minúsculo movimento. Minha pálpebra tremeu mais uma vez. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Oh, meu Deus! Ela disse novamente. Você está aí? Você está consciente? Você esteve consciente o tempo todo. Ela se levantou rapidamente, olhando ao redor como se não soubesse o que fazer. Eu preciso chamar o médico. Eu preciso contar a eles. Não, não. Ela não podia contar a eles ainda. Não enquanto Marcelo ainda tivesse a procuração médica. Não enquanto ele ainda pudesse tomar a decisão de me desligar. Eu precisava contar a verdade a Isabela primeiro. Precisava que ela soubesse o que Marcelo havia feito. Mas como eu poderia comunicar isso? Como eu poderia dizer a ela apenas com o piscar dos olhos? Isabela deve ter visto o pânico nos meus olhos porque ela se sentou novamente. Espere, ela disse. Você está assustada? Pisque uma vez para sim, 2 vezes para não. Eu pisquei uma vez. Sim, Deus. Sim. Eu estava apavorada. Ok, Isabela disse, pensando. Você está com dor? 2 piscadas. Não, dor física eu conseguia lidar. Era a dor emocional que estava me matando. Algo está errado? Isabela perguntou. Uma piscada. Sim, tudo estava errado. Isabela mordeu o lábio.
claramente tentando descobrir como me ajudar. Eu vou pegar uma tabela de letras, ela disse. Vai levar tempo, mas podemos soletrar palavras. Você consegue mover seus olhos para a minha esquerda e para a direita? Eu tentei. Concentrei tudo em mover meus olhos para a esquerda. Eles se moveram apenas um pouco. Então para a direita. Outro pequeno movimento. Perfeito, Isabela disse, levantando-se. Eu volto já. Não se preocupe, Sarah. Vamos descobrir isso. Ela saiu da sala e eu estava sozinha com uma minúscula faísca de esperança pela primeira vez desde que acordei. Isabela sabia que eu estava consciente. Ela ia me ajudar. Talvez, apenas talvez, eu pudesse contar a alguém a verdade sobre Marcelo. Isabela voltou 20 minutos depois com uma folha de papel impressa. O alfabeto estava disposto em uma grade com as letras agrupadas por frequência de uso. Ela a segurou onde eu podia ver. Ok, ela disse. Isso vai ser lento, mas vai funcionar. Eu vou apontar para diferentes seções e você pisca quando eu estiver apontando para a seção com a letra que você quer. Depois vamos estreitar. Pronta? Começamos o processo meticuloso. Isabela apontava para uma seção de letras. Eu piscava quando ela atingia a seção certa. Ela estreitava letra por letra. Levou quase 1 hora para soletrar a primeira palavra. P-E-R-I-G-O. O rosto de Isabela ficou pálido. Você está em perigo? Ela perguntou. De quê? De quem? M-A-R-I-D-O. Seu marido? Isabela perguntou, confusão e horror se misturando em sua voz. Marcelo? Mas ele esteve aqui todos os dias. Ele parece tão dedicado a você. Eu teria rido se pudesse. Dedicado? Claro. Dedicado a coletar meu seguro de vida. Continuamos soletrando. Levou horas. Isabela teve que sair para outros pacientes e voltar. Mas lentamente, letra por letra dolorosa, eu contei tudo a ela. Sobre o caso, sobre os planos para o meu funeral, sobre o dinheiro e, finalmente, sobre o que eu tinha ouvido Camila perguntar e o que Marcelo havia admitido. E-L-E-C-O-R-T-O-U M-E-U-S-F-R-E-I-O-S. Isabela sentou-se na cadeira com o rosto branco. Ele tentou te matar, ela sussurrou. Oh, meu Deus, Sarah. Ele tentou te assassinar por dinheiro de seguro. Uma piscada. Sim. E você o ouviu confessar isso. Ele e a amante dele. Uma piscada. Quando eles vêm visitar de novo? Isabela perguntou. Eu soletrei. H-O-J-E-A-N-O-I-T-E. Isabela olhou para o relógio. Já eram 18 horas. Marcelo e Camila geralmente vinham por volta das 19 horas. Ok, Isabela disse, sua voz assumindo um tom determinado. Ok, eu acredito em você, Sarah. E nós vamos pegá-los. Eu vou gravar eles. Vou esconder meu celular aqui em algum lugar onde possa captar áudio. E se eles disserem algo incriminador, teremos prova. Ela se levantou e olhou ao redor da sala, tentando encontrar um bom esconderijo. Finalmente, ela colocou o celular atrás do jarro de água na mesa ao lado da minha cama, posicionando-o para que o microfone ficasse exposto, mas o celular escondido. Está gravando. Ela sussurrou para mim. Se eles confessarem de novo, teremos evidências. Apenas fique calma, ok? Eu estarei bem ali fora se você precisar de mim. Isabela saiu e eu fiquei sozinha com o celular gravando e meus pensamentos acelerados. Eles diriam algo incriminador? Ou aquela conversa de ontem tinha sido um evento único? Um momento de descuido que não se repetiria? Às 19h15, ouvi a porta abrir. Marcelo e Camila. Oi, meu amor, Marcelo disse. E eu sabia que ele estava falando comigo, encenando para quem pudesse estar observando. Como você está hoje? Alguma mudança? Silêncio enquanto ele presumivelmente checava as máquinas ou olhava meu prontuário. Ainda nada, ele disse. E agora seu tom era diferente, seco, desapontado. Já faz quase 2 semanas, Camila disse. Quando você pode falar com os médicos sobre... Você sabe. Em breve, Marcelo disse. O neurologista deve me dar sua avaliação completa amanhã. Se ele confirmar que não há atividade cerebral e nenhuma chance de recuperação, eu posso tomar a decisão de retirar o suporte de vida. E então? Camila perguntou. E então esperamos, Marcelo disse.
Ela vai falecer em poucas horas depois que removermos o ventilador. Então começamos o processo de resolver tudo. Eles estavam falando sobre me matar ali na minha frente. Estavam casualmente discutindo a remoção das máquinas que me mantinham viva. E eles não tinham ideia de que eu podia ouvir cada palavra, que o celular de Isabela estava gravando cada palavra. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos, Camila disse. Começar de verdade, sem nos esgueirarmos por aí. Eu também, Marcelo disse. Sabe o que eu estava pensando? Depois do funeral, depois que tudo estiver resolvido, devemos fazer uma viagem para algum lugar tropical. Bali ou Maldivas? Apenas para fugir de tudo. Com o dinheiro do seguro dela? Camila perguntou. E ela realmente riu. Riu abertamente enquanto discutia gastar o dinheiro da minha morte. Por que não? Marcelo disse. Ela não vai precisar. É melhor aproveitarmos. Houve silêncio por um momento. Então Camila falou novamente, sua voz mais baixa. Você alguma vez sente culpa? Ela perguntou. Pelo que você fez. Minha frequência cardíaca disparou, o monitor apitando mais rápido. Vamos, Marcelo, confesse de novo. Admita o que você fez. Culpa? Marcelo disse. Na verdade, não. Quer dizer, não é como se eu quisesse machucá-la, mas nosso casamento tinha acabado. Ela estava me segurando. Desta forma, é simplesmente mais limpo. Ela não sofre com um divórcio. Eu não perco metade dos meus bens. E você e eu podemos ficar juntos. É melhor para todos. Mas você a matou, Camila disse. Ou tentou. Isso não te incomoda nem um pouco? Diga, eu pensei. Diga que você cortou as linhas de freio. Admita em voz alta mais uma vez. Olha, Marcelo disse, sua voz ficando mais dura. Já conversamos sobre isso. O que está feito, está feito. As linhas de freio já estavam bastante desgastadas. Eu apenas dei uma ajudinha. Não é como se eu tivesse atirado nela ou algo assim. Foi rápido, na maior parte indolor. Ela provavelmente mal soube o que estava acontecendo antes da batida. Aí estava. Não tão explícito quanto antes, mas perto o suficiente. Ele havia admitido ter adulterado meus freios, ter causado o acidente, ter tentado me matar. Você está certa, Camila disse. Desculpe. Eu não sei por que estou sendo estranha com isso. É só que estar aqui com ela assim parece sinistro. Nós não precisamos ficar muito tempo, Marcelo disse. Apenas o suficiente para parecer preocupado se alguém perguntar. Então, podemos voltar para sua casa. Eles ficaram mais 10 minutos, conversando sobre coisas mundanas. Uma reunião com um cliente, um filme que Camila queria ver, o que iriam jantar. Apenas um casal normal tendo uma conversa normal, exceto que eles estavam parados sobre o corpo da mulher que um deles havia tentado assassinar. Quando finalmente saíram, eu quis soluçar de alívio. Nós tínhamos. O celular de Isabela havia gravado tudo. A admissão de Marcelo sobre dar uma ajudinha nas linhas de freio. A discussão casual dele sobre a minha morte e como gastariam o dinheiro do meu seguro, tudo estava naquela gravação. Isabela voltou 5 minutos depois que eles saíram. Ela pegou o celular e conectou fones de ouvido, ouvindo a gravação. Eu observei seu rosto passar por uma série de emoções. Choque, nojo, horror, raiva. Quando terminou, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sinto muito, ela disse. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mas nós os pegamos agora, Sarah. Nós temos tudo nessa gravação. Eu vou ligar para a polícia e para sua família. Nós vamos garantir que Marcelo pague pelo que fez com você. Uma piscada. Sim, graças a Deus. Sim. Mas primeiro, Isabela disse, eu preciso falar com o médico. Você tem a síndrome do encarceramento, Sarah. Você está totalmente consciente. Seu cérebro está bem. Você só não consegue se mover. Os médicos precisam saber disso imediatamente porque isso muda tudo sobre seu cuidado e seu prognóstico. E mais importante, isso significa que Marcelo não pode tomar nenhuma decisão sobre a retirada do suporte de vida. Você é uma paciente consciente. Você tem direitos. Isabela saiu para buscar o neurologista, e eu fiquei sozinha com o alívio esmagador de finalmente
finalmente ser ouvida, de finalmente ter alguém que sabia a verdade, que acreditava em mim, que ia me ajudar. O Dr. Ricardo Menezes, o neurologista, entrou com Isabela 20 minutos depois. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos inteligentes. Isabela deve tê-lo instruído porque ele veio direto para minha cama com uma lanterna e aquela tabela de letras. Sara, ele disse gentilmente, a enfermeira Silva me disse que você tem se comunicado com ela, que você pode nos ouvir e entender. Eu vou fazer alguns testes, ok? Apenas siga minhas instruções o melhor que puder. Ele realizou uma série de testes. Pediu-me para piscar sob comando, para mover meus olhos em diferentes direções, para piscar uma vez para sim e 2 vezes para não para várias perguntas. Cada pequeno movimento que eu podia fazer parecia empolgá-lo mais. Notável, ele continuava dizendo. Absolutamente notável. Síndrome do encarceramento clássica, consciência plena, função cognitiva plena, mas paralisia quase completa, exceto pelo movimento vertical dos olhos e piscar. Ele se virou para Isabela. Isso muda tudo. Precisamos realizar uma avaliação neurológica completa imediatamente e precisamos notificar a família dela. O marido dela sabe? Não, Isabela disse firmemente. E precisamos conversar sobre isso em particular. Dr. Menezes pareceu confuso, mas assentiu. Sara, eu vou sair com a enfermeira Silva por um momento. Voltaremos já. Eles saíram e eu pude ouvir suas vozes abafadas no corredor. Isabela estava contando a ele tudo. Sobre o caso, sobre o plano de retirar o suporte de vida, sobre a gravação, sobre a confissão de Marcelo de que ele havia cortado minhas linhas de freio. Quando eles voltaram, o rosto do Dr. Menezes estava sério. Ele olhou para mim com uma mistura de compaixão e horror. Sara, ele disse, eu ouvi a gravação. Eu vou ligar para a polícia agora mesmo. E eu vou ligar para sua lista de contatos de emergência para encontrar um membro da família que não seja seu marido. Quem devemos ligar? Minha irmã. Eu precisava da minha irmã. Isabela me ajudou a soletrar o nome e o número dela usando a tabela de letras. J-U-L-I-A. E então, o número de telefone. Dígito por dígito doloroso. Dr. Menezes fez a ligação. Eu não consegui ouvir o que Júlia disse do outro lado, mas ouvi o lado dele da conversa. Senhorita Antunes, aqui é o doutor. Menezes do Hospital Universitário Cajuru. Estou ligando sobre sua irmã Sara. Sim, ela está estável. Na verdade, é por isso que estou ligando. Sara recuperou a consciência. Eu preciso que você venha para o hospital imediatamente. Houve um desenvolvimento e precisamos falar com você pessoalmente. Não, por favor, não ligue para Marcelo. Isso é muito importante. Venha sozinha e não diga a mais ninguém que você está vindo. Especialmente não a Marcelo. Eu entendo que isso soa estranho, mas prometo que vou explicar tudo quando você chegar. Quão rápido você pode estar aqui? Aparentemente, Júlia disse que estaria lá em 30 minutos porque o Dr. Menezes agradeceu e desligou. Em seguida, ele ligou para a polícia. Sim, eu preciso denunciar uma tentativa de assassinato. Ele disse ao telefone. Eu tenho uma paciente que sofreu um acidente de carro há 2 semanas. Ela esteve consciente o tempo todo com a síndrome do encarceramento e ouviu o marido confessar ter cortado as linhas de freio dela para causar o acidente. Sim, estou falando sério. E nós temos uma gravação da confissão. Sim, estaremos aqui. Ela está na UTI do HU Cajuru. Depois que ele desligou, Dr. Menezes sentou-se ao lado da minha cama. A polícia está a caminho, ele disse. Assim como sua irmã. Vamos garantir que você esteja segura, Sara. Marcelo não será capaz de machucá-la novamente. O alívio que me invadiu foi tão intenso que comecei a chorar de novo. Isabela gentilmente enxugou minhas lágrimas. Está tudo bem, ela disse suavemente. Você está segura agora. Nós cuidamos de você. Júlia chegou primeiro, irrompendo na sala com olhos arregalados e uma expressão de pânico. Quando me viu, as lágrimas imediatamente começaram a escorrer pelo seu rosto. Sara, ela soluçou. Oh, meu Deus, Sara. Eles disseram que você estava em estado vegetativo.
Eles disseram que você nunca acordaria. Dr. Menezes a guiou até uma cadeira. Sua irmã está totalmente consciente. Ele explicou. Ela tem a síndrome do encarceramento. Ela pode ouvir e entender tudo, mas não pode se mover ou falar. Ela esteve ciente o tempo todo. A mão de Júlia voou para a boca. O tempo todo? Ela esteve consciente por 2 semanas e ninguém soube? Nós não sabíamos. Dr. Menezes disse gentilmente. A condição é rara e difícil de diagnosticar. Mas a enfermeira Silva descobriu hoje quando notou que Sara estava chorando e responsiva a estímulos. Ela consegue se comunicar? Júlia perguntou, olhando para mim com esperança desesperada. Sim, Isabela disse, com o piscar dos olhos e uma tabela de letras. É lento, mas funciona. Oh, Sara, Júlia disse, movendo-se para a minha cabeceira e pegando minha mão. Sinto muito por não termos sabido. Eu estava tão preocupada com você. Uma piscada. Estava tudo bem. Ela estava aqui agora. Isso era o que importava. Dr. Menezes pigarreou. Júlia, há algo mais que precisamos te contar. Algo que Sara nos comunicou. É sobre Marcelo. A expressão de Júlia mudou para confusão. Marcelo? O que tem ele? Ele tem estado devastado. Ele esteve aqui todos os dias. Nem todos os dias, Isabela disse calmamente. E não sozinho. E então eles contaram a ela sobre o caso com Camila, sobre os planos de retirar o suporte de vida, sobre o dinheiro do seguro e o novo apartamento e a viagem para Bali, sobre a venda da nossa casa e o descarte das minhas coisas. E finalmente sobre a gravação, sobre a confissão de Marcelo de que ele havia cortado minhas linhas de freio. Eu observei o rosto da minha irmã enquanto ela absorvia essa informação. Observei-a passar da confusão para a descrença, para o horror e para a fúria absoluta. No momento em que eles terminaram, ela estava tremendo. Ele tentou matá-la, ela disse, sua voz tremendo. Marcelo tentou assassinar minha irmã. Nós o temos gravado admitindo isso, Dr. Menezes disse. A polícia está a caminho. Júlia olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. É verdade? Ela perguntou. Ele realmente fez isso com você? Uma piscada. Sim. Oh, Deus, Júlia disse, cobrindo o rosto com as mãos. Oh, Deus, Sara, sinto muito. Eu gostava dele. Eu confiava nele. Eu nunca suspeitei. Eu nunca pensei. 2 delegados de polícia chegaram cerca de 10 minutos depois. A delegada Carvalho e o delegado Reis. Ambos na casa dos 40. Experientes, sérios. Isabela tocou a gravação para eles enquanto eles ouviam com expressões cada vez mais sombrias. Isso é ouro, a delegada Carvalho disse quando terminou. Temos motivo, oportunidade e uma confissão, mas precisamos confirmar que as linhas de freio foram realmente cortadas. O carro foi perda total no acidente, doutor. Menezes disse. Ainda há alguma maneira de checar? Se ainda não foi para o ferro velho, nossa equipe forense pode examiná-lo. O delegado Reis disse. Mesmo com o dano da batida, um corte deliberado ainda deve ser distinguível de desgaste normal ou dano do acidente. O padrão é diferente. E Marcelo? Júlia perguntou. Ele vai ser preso? Precisamos ser estratégicos sobre isso, a delegada Carvalho disse. Se o prendermos agora, o advogado dele alegará que a gravação é inadmissível ou que ele estava apenas conversando de maneira forte para a namorada. Precisamos da evidência física do carro. E, honestamente, seria melhor se pudéssemos fazê-lo confessar de novo, desta vez para nós. Como? Isabela perguntou. O delegado Reis sorriu sombriamente. Nós montamos uma armadilha. Deixamos Marcelo pensar que tudo está correndo de acordo com o plano. Deixamos que ele pense que Sara ainda não está responsiva. Amanhã, quando ele vier para se encontrar com o Dr. Menezes para falar sobre a retirada do suporte de vida, teremos oficiais à paisana na sala e veremos se conseguimos fazê-lo admitir o que fez. Isso é seguro? Júlia perguntou, olhando para mim com preocupação. E se ele tentar algo? Teremos vários oficiais aqui. A delegada Carvalho garantiu a ela. Sua irmã estará completamente segura e, desta forma, podemos garantir que ele fique preso por muito tempo. Eles resolveram os detalhes. O Dr. Menezes ligaria para Marcelo pela manhã
e diria a ele que era hora de discutir o prognóstico e as opções de Sara. Marcelo viria esperando assinar documentos para retirar o suporte de vida, mas em vez disso, ele entraria em uma armadilha. Sara, o delegado Reis disse, vindo para perto da minha cama. Eu sei que isso é assustador, mas você pode ser corajosa por mais um dia? Você pode fingir que ainda não está responsiva quando Marcelo vier amanhã? Precisamos que ele se sinta confiante, seguro. É quando as pessoas se descuidam e admitem coisas. Uma piscada. Sim, eu podia fazer isso. Eu podia ficar ali deitada e deixar Marcelo pensar que estava se safando do assassinato por mais um dia. Se isso significasse que ele passaria o resto da vida na prisão. Você é incrivelmente corajosa, o delegado Reis disse. Vamos fazer justiça por você. Eu prometo. Júlia ficou comigo naquela noite. As enfermeiras trouxeram uma poltrona reclinável para que ela pudesse dormir no meu quarto. Ela segurou minha mão e conversou comigo por horas, contando-me sobre tudo o que havia acontecido nas 2 semanas desde o acidente, sobre como todos estavam preocupados, sobre as vigílias de oração no meu colégio, sobre nossos pais que estavam em um cruzeiro no Alasca e nem sabiam do acidente ainda porque Júlia não queria preocupá-los até que houvesse notícias. Eu ligo para eles amanhã, Júlia disse. Depois que Marcelo for preso. Eu não posso contar tudo pelo telefone. Eles vão precisar estar aqui. Eles amavam Marcelo também. Isso vai destruí-los. Isso ia destruir muitas pessoas. Meus pais, meus amigos, meus colegas no colégio. Todos que pensavam que Marcelo era aquele marido maravilhoso e dedicado. Todos que o confortaram e disseram o quanto sentiam muito pela perda dele. Todos eles iam descobrir a verdade. Mas agora, eu não me importava com os sentimentos deles. Eu me importava com a justiça, em fazer Marcelo pagar pelo que havia feito comigo, pelas 2 semanas de inferno que ele me fez passar. Deitada paralisada enquanto ele planejava meu funeral, por tentar me matar, por trair 8 anos de casamento por dinheiro e uma mulher mais jovem. A raiva ainda queimava em mim. Provavelmente sempre queimaria em mim, mas agora ela tinha um propósito. Agora ela tinha uma direção. Marcelo ia para a prisão, e eu ia garantir isso. Na manhã seguinte, o doutor Menezes ligou para Marcelo às 9h. Eu não consegui ouvir a conversa, mas ouvi o lado do doutor Menezes. Senhor Antunes, aqui é o doutor Menezes. Eu preciso que o senhor venha hoje às 14h. É hora de termos uma discussão séria sobre o prognóstico de Sara e suas opções daqui para frente. Sim, eu receio que não houve mudança. Eu explicarei tudo quando o senhor chegar. Por favor, venha sozinho. Precisaremos discutir algumas decisões difíceis. Marcelo aparentemente concordou porque o doutor Menezes agradeceu e desligou. Ele olhou para mim e para Júlia. Ele virá às 14h, ele disse. A polícia estará aqui por volta das 13h30 para montar a armadilha. Aquelas horas se arrastaram. Júlia segurou minha mão. Isabela entrou e saiu, me checando, oferecendo encorajamento. Os delegados chegaram às 13h30, conforme prometido, junto com 2 policiais uniformizados que esperariam do lado de fora do quarto. A delegada Carvalho e o delegado Reis se posicionaram perto da porta, onde podiam observar, mas não seriam imediatamente visíveis para Marcelo quando ele entrasse. Eles colocaram um pequeno dispositivo de gravação no bolso do jaleco do Dr. Menezes, outro no uniforme de Isabela. Eles não estavam arriscando nada. Tudo o que Marcelo dissesse seria gravado de múltiplas fontes. Às 13h55, Júlia beijou minha testa. Você consegue, ela sussurrou. Apenas fique parada. Fique calma. Deixe ele se enforcar. Ela saiu do quarto relutantemente, indo esperar com os policiais uniformizados no corredor. Seríamos apenas eu, o Dr. Menezes, Isabela e os 2 delegados escondidos perto da porta quando Marcelo chegasse. Às 14h30, ouvi seus passos no corredor. Ouvi sua voz agradecendo a uma enfermeira pelas direções. E então a porta abriu, e Marcelo entrou no quarto. Ele parecia cansado, estressado. Havia olheiras sob seus olhos. Bom, eu esperava que ele não estivesse dormindo bem. Eu esperava que a culpa o estivesse corroendo vivo.
embora eu duvidasse disso. Marcelo havia provado ser um psicopata. Ele provavelmente estava apenas estressado por concluir seu plano. Dr. Menezes, Marcelo disse, apertando a mão do médico. Obrigado por se reunir comigo. Claro, Dr. Menezes disse. Por favor, sente-se. Precisamos discutir a condição de Sara. Marcelo sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. A mesma cadeira em que Camila havia se sentado quando discutiram a compra de um apartamento com o dinheiro do meu seguro. Ele olhou para mim com o que tenho certeza que ele pensou ser uma expressão triste. Como ela está? Ele perguntou. Não houve mudança, Dr. Menezes disse. Eu realizei testes neurológicos extensivos. Os exames mostram atividade cerebral mínima. Ela não responde a estímulos. Na minha opinião profissional, ela está em estado vegetativo persistente, sem probabilidade de recuperação. Eu queria gritar com a mentira. Queria abrir os olhos e mostrar a Marcelo que eu estava muito consciente, muito viva e muito prestes a destruí-lo. Mas eu permaneci imóvel, mantive minha respiração regular, fingi de morta como o cadáver que ele queria que eu fosse. Eu entendo, Marcelo disse calmamente. Então, quais são minhas opções? O senhor tem a procuração médica, doutor, Menezes disse. O que significa que pode tomar a decisão sobre continuar o suporte de vida ou retirá-lo. Se removermos o ventilador, Sara faleceria dentro de algumas horas. Seria pacífico. Ela não sentiria dor. E o senhor acha que essa é a decisão certa? Marcelo perguntou. Deixá-la ir? Diga, eu pensei. Diga que você me quer morta. Dê a eles um motivo para suspeitar. Eu acho que é uma decisão sua, Dr. Menezes disse cuidadosamente. Mas eu posso lhe dizer que a qualidade de vida dela, mesmo que ela acordasse milagrosamente, estaria severamente comprometida. Ela precisaria de cuidados 24 horas. Ela provavelmente teria um comprometimento cognitivo significativo. Ela não seria a Sara que o senhor conhecia. Marcelo assentiu lentamente. Sara e eu conversamos sobre isso uma vez. Ele disse. Anos atrás, ela me disse que nunca gostaria de ser mantida viva por máquinas. Que se algo assim acontecesse, ela gostaria de ser deixada em paz com dignidade. Mentiroso. Nunca tivemos essa conversa. Eu nunca lhe disse nada assim. Ele estava inventando para justificar me matar. Ela tinha isso por escrito? Dr. Menezes perguntou. Um testamento vital ou diretiva antecipada? Não, Marcelo disse. Foi apenas uma conversa. Mas eu sei o que ela gostaria. E honestamente, vê-la assim pelas últimas 2 semanas tem sido uma tortura para nós dois. Eu acho que é hora de deixá-la ir. O senhor tem certeza? Dr. Menezes pressionou. Esta é uma decisão permanente. Assim que retirarmos o suporte de vida, não há como voltar atrás. Tenho certeza. Marcelo disse firmemente. É o que Sara gostaria, e é o melhor para ela. Ela não está vivendo. Ela está apenas existindo. Isso não é justo com ela. O que não é justo, eu pensei, é que você tentou me assassinar por dinheiro de seguro. O que não é justo é que você está sentado aqui, fingindo se importar com a minha dignidade, quando na verdade você só quer terminar o que começou. Há mais uma coisa, Marcelo disse. O seguro de vida. Quanto tempo depois que ela falecer? Quanto tempo até que isso seja processado? Aí estava. O deslize, a revelação do que realmente se tratava. A expressão do Dr. Menezes não mudou. Eu não tenho certeza. Ele disse. Isso seria uma pergunta para a seguradora. Por que o senhor pergunta? Eu só quero ter certeza de que posso cobrir as despesas do funeral. Marcelo disse rapidamente. E haverá contas médicas. Eu quero ter certeza de que tudo seja cuidado corretamente. Claro, Dr. Menezes disse. Embora eu deva mencionar que, antes de prosseguirmos com a retirada do suporte de vida, há algumas formalidades legais. O hospital exige uma consulta com nosso comitê de ética em casos como este. E por que o acidente de Sara ainda está sob investigação da polícia? Investigação? Marcelo interrompeu. Que investigação? Foi só um acidente. Os freios dela falharam na chuva. Procedimento padrão para acidentes resultando em lesões graves. Dr. Menezes disse calmamente.
Eles querem descartar quaisquer defeitos veiculares que possam representar um perigo para outros motoristas. Acredito que eles estão examinando o sistema de freios do carro dela. Eu podia ver o rosto de Marcelo ficar pálido. Eles estão examinando os freios? Sim, Dr. Menezes disse. Apenas rotina. Nada para se preocupar, a menos que houvesse algo errado com eles que teria causado a falha. Este era o momento da verdade. Marcelo entraria em pânico? Ele diria algo incriminador? Não, Marcelo disse, mas sua voz estava tensa. Nada de errado com eles. Eles estavam apenas velhos, desgastados. Estavam? Dr. Menezes perguntou. Perdoe-me, mas eu pensei que o carro de Sara era apenas de 2015. Isso não é muito velho para falha de freios, é? Era um carro usado, Marcelo disse rapidamente. Quem sabe em que condição ele estava? Olha, o que isso tem a ver com a retirada do suporte de vida? Nada, na verdade. Dr. Menezes disse. Eu só estou tentando entender o acidente. Deve ter sido aterrorizante para o senhor. Receber aquela ligação. Descobrir que sua esposa tinha sofrido um acidente tão terrível. Foi, Marcelo disse. O pior dia da minha vida. Aposto. Aposto que foi terrível quando seu plano de assassinato funcionou pela metade e me deixou viva para potencialmente identificá-lo como o culpado. A delegada Carvalho se adiantou de sua posição perto da porta. Na verdade, Sr. Antunes, eu gostaria de saber mais sobre isso. Marcelo estremeceu, virando-se para ver a delegada pela primeira vez. Quem é a senhora? Delegada Carvalho, Polícia Civil de Curitiba. Ela mostrou seu distintivo. Estou investigando o acidente de sua esposa. O senhor tem alguns minutos para responder a algumas perguntas? Eu já falei com a polícia, Marcelo disse, logo após o acidente. Eu sei, a delegada Carvalho disse. Mas novas informações vieram à tona. Por exemplo, o senhor sabia que falha nas linhas de freio em um veículo de 2015 é extremamente rara, especialmente em um carro que tem recebido manutenção regularmente? E o carro da Sara recebia manutenção regularmente? Não recebia? O senhor o levava para trocar o óleo a cada poucos meses. Sim, eu acho que sim. Marcelo gaguejou. O senhor acha que sim? A delegada Carvalho pressionou. O senhor não se lembra? Porque, de acordo com os registros de manutenção da concessionária dela, o carro tinha acabado de ser revisado 3 semanas antes do acidente. Tudo estava normal, incluindo os freios. Marcelo se levantou. Eu não sei o que a senhora está insinuando, mas eu não tenho que responder a essas perguntas. Se a senhora quiser falar comigo, pode entrar em contato com o meu advogado. Isso, o senhor está certo, a delegada Carvalho disse. Mas eu pensei que o senhor gostaria de nos ajudar a descobrir o que aconteceu com sua esposa. A menos que o senhor já saiba o que aconteceu. Claro que eu não sei, Marcelo disse, sua voz subindo. Os freios dela falharam. Foi isso que aconteceu. Foi um acidente. Foi? O delegado Reis disse adiantando-se agora também. Porque examinamos os destroços ontem. E nossa equipe forense encontrou algo interessante. As linhas de freio não estavam apenas desgastadas. Elas foram cortadas deliberadamente, parcialmente, para que falhassem sob pressão. Alguém sabotou o carro de sua esposa, Sr. Antunes. Alguém tentou matá-la. O rosto de Marcelo passou de pálido para lívido. Isso é impossível. Quem iria querer machucar Sara? Ela é professora. Todos a amam. É o que estamos tentando descobrir. A delegada Carvalho disse. Quem tinha acesso ao carro dela? Quem conhecia a agenda dela? Quem se beneficiaria com a morte dela? Eu não sei, Marcelo disse. Mas ele estava suando agora. Eu podia ver gotas de suor na testa dele. Sério? O delegado Reis disse. Porque eu consigo pensar em alguém. Alguém que tinha acesso ao carro dela todas as noites. Alguém que sabia que ela estaria dirigindo na rodovia naquela noite. Alguém que coletaria milhões de reais em dinheiro de seguro se ela morresse. A senhora acha que eu fiz isso? Marcelo disse, sua voz incrédula. A senhora acha que eu tentei matar minha própria esposa? Isso é insano. Eu amo Sara. Eu estive aqui todos os dias rezando para que ela acordasse. O senhor esteve? A delegada Carvalho disse.
Porque nós temos testemunhas que dizem que o senhor tem passado a maior parte do tempo aqui com sua assistente, Camila Rodrigues, e que os dois parecem muito próximos. A mandíbula de Marcelo se apertou. Camila é uma colega, uma amiga. Ela tem me apoiado neste momento difícil. É só isso que ela é? O delegado Reis perguntou. Apenas uma colega? Porque temos motivos para acreditar que o senhor e a senhora Rodrigues têm tido um caso há 8 meses. Isso é mentira, Marcelo disse. Quem disse isso à senhora? Sua esposa. A delegada Carvalho disse calmamente. A sala ficou em silêncio. Marcelo olhou fixamente para a delegada. O quê? Sua esposa nos contou. A delegada Carvalho repetiu. Sobre o caso, sobre seus planos de retirar o suporte de vida, sobre o dinheiro do seguro, sobre o apartamento de luxo no Batel, sobre sua viagem para Bali. Ela nos contou tudo, Marcelo. Isso é impossível, Marcelo disse. Mas sua voz estava tremendo agora. Ela não pode falar. Ela está com morte cerebral. O senhor mesmo disse. Ele olhou para o Dr. Menezes, desesperado por confirmação. Mas o Dr. Menezes apenas olhou de volta para ele com firmeza. Eu disse que ela estava em estado vegetativo persistente, Dr. Menezes disse. Eu menti. O quê? Marcelo disse. Sua esposa tem a síndrome do encarceramento, Dr. Menezes explicou. Ela esteve totalmente consciente o tempo todo. Ela pode ouvir tudo, entender tudo. Ela só não consegue se mover ou falar, mas ela pode se comunicar. E ela nos contou tudo o que o senhor disse para Camila Rodrigues nesta sala nas últimas 2 semanas. Tudo sobre o caso, sobre o dinheiro do seguro, sobre planejar o funeral dela enquanto ela ainda estava viva, e o mais importante, sobre como o senhor cortou as linhas de freio dela. Marcelo cambaleou para trás. Não, ele disse. Não, isso é... Ela não pode. Eu nunca... Nunca o quê? O delegado Reis disse. Nunca cortou as linhas de freio dela? Porque nós temos o senhor gravado dizendo que fez exatamente isso. Quer ouvir? A delegada Carvalho pegou o celular e reproduziu o áudio. A voz de Marcelo saiu claramente. Sim, eu fiz. 2 dias antes do acidente, eu fui ao carro dela no meio da noite e cortei a maior parte das linhas de freio. Eu as enfraqueci o suficiente para que falhassem sob pressão, mas não tanto a ponto de ela notar algo errado imediatamente. O rosto de Marcelo se contorceu ao ouvir sua própria confissão sendo reproduzida para ele. Onde vocês conseguiram isso? Ele sussurrou. De sua esposa, a delegada Carvalho disse. Ela teve ajuda para gravar. Acontece que, quando você está planejando assassinar alguém, você provavelmente deveria ter certeza de que ela está realmente inconsciente antes de confessar. Marcelo olhou para mim então, realmente olhou para mim, e eu o deixei ver. Deixei que ele visse meus olhos. Acompanhei o movimento dele. Deixei que ele visse que eu estava ciente, que eu tinha ouvido tudo, que eu tinha estado consciente em cada palavra cruel, cada traição, cada momento de sua atuação como o marido dedicado. Sara? Ele disse, sua voz falhando. Você esteve acordada? Eu pisquei uma vez deliberadamente. Sim. Oh, meu Deus, Marcelo disse. Oh, meu Deus, Sara, eu posso explicar. Não foi. Eu não quis. Marcelo Antunes, a delegada Carvalho disse, puxando algemas. O senhor está preso por tentativa de homicídio qualificado contra Sara Antunes. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Marcelo pareceu não ouvir o aviso de Miranda, seus direitos. Ele ainda estava olhando para mim, seu rosto uma máscara de horror. Sara, por favor. Ele disse enquanto o delegado Reis puxava seus braços para trás. Por favor, não era para ser assim. Eu não queria que você sofresse. Era para ser rápido. Você não era para sentir nada. Por favor, você tem que entender. Senhor Antunes, pare de falar. A delegada Carvalho disse asperamente. Qualquer coisa que o senhor diga pode e será usada contra o senhor no tribunal. Mas Marcelo não conseguia parar. Eu te amei, ele disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto agora. Eu te amei de verdade, Sara. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. Camila e eu. Nós apenas nos encaixamos. E eu não podia pagar um divórcio. A empresa estava afundando. Eu precisava daquele dinheiro do seguro. Eu precisava recomeçar.
por favor, tente entender. Eles o arrastaram para fora da sala, ainda falando, ainda tentando justificar o que havia feito. E eu fiquei ali na cama, observando-o ir, sentindo uma satisfação selvagem que nunca havia sentido antes. Ele foi pego. Ele ia para a prisão. E eu estava viva para ver isso. Júlia correu de volta no momento em que levaram Marcelo embora. Ela estava chorando, rindo, abraçando Isabela e o Dr. Menezes. Você conseguiu. Ela disse para mim, vindo segurar minha mão. Sara, você conseguiu, ele confessou. Eles têm tudo. Ele vai ficar preso para sempre. Uma piscada. Sim, tinha acabado. O pesadelo finalmente havia acabado. Os próximos dias foram um turbilhão. Camila Rodrigues foi presa como cúmplice. O laudo da perícia confirmou que as linhas de freio haviam sido cortadas deliberadamente. As gravações foram aceitas como prova. O advogado de Marcelo tentou anulá-las. Tentou argumentar armadilha ou coação, mas não funcionou. A evidência era esmagadora. Meus pais voltaram do cruzeiro no Alasca. Eles ficaram devastados com tudo. O acidente, minha condição, a traição de Marcelo, mas principalmente ficaram apenas gratos por eu estar viva. Gratos por eu estar consciente e ciente. Gratos por eu ter sobrevivido à tentativa de assassinato de Marcelo. Nós vamos conseguir o melhor tratamento para você, meu pai disse, segurando minha mão com lágrimas nos olhos. Os melhores terapeutas, os melhores médicos. Nós vamos ajudar você a se recuperar o máximo possível. E eles fizeram. Nas semanas seguintes, fui transferida para um centro de reabilitação especializado. Comecei fisioterapia intensiva com especialistas em síndrome do encarceramento. Lentamente, dolorosamente, comecei a recuperar pequenas quantidades de movimento. Um tremor nos meus dedos, um leve movimento nos meus pés. O médico disse que era milagroso, que a maioria dos pacientes com síndrome do encarceramento nunca recupera nenhuma função motora. Mas eu estava determinada, alimentada pela raiva e pela necessidade de vingança. Eu queria me levantar no julgamento de Marcelo. Queria olhar nos olhos dele e dizer exatamente o que ele me fez passar. Queria que ele visse que ele não me havia quebrado, que eu tinha sobrevivido apesar dos melhores esforços dele. 6 meses após o acidente, eu conseguia mover minha mão direita o suficiente para usar um computador especial que rastreava os movimentos dos meus dedos. Eu podia digitar frases completas em vez de soletrar as coisas letra por letra. Minha voz também estava começando a voltar, embora estivesse fraca e arrastada. Mas era a minha voz, minhas palavras, e eu ia usá-las para enterrar Marcelo. O julgamento aconteceu 8 meses após o acidente. Marcelo se declarou inocente, o que foi uma piada considerando todas as evidências contra ele. Mas seu advogado tentou mesmo assim. Tentou argumentar que as gravações foram tiradas de contexto, que Marcelo estava sob estresse extremo e apenas desabafando com a namorada, que ele nunca tinha realmente cortado as linhas de freio. Mas a perícia foi clara. As linhas de freio haviam sido deliberadamente cortadas. E havia imagens de câmeras de segurança do ferro velho mostrando Marcelo visitando o local 3 semanas antes do acidente. O mesmo ferro velho onde ele havia admitido praticar em um carro velho. Eu testemunhei por videoconferência do centro de reabilitação. Com a ajuda de Júlia e do meu computador de fala, eu contei ao júri tudo. Cada momento de consciência enquanto paralisada, cada palavra cruel que eu tinha ouvido, cada traição, cada momento de terror quando pensei que Marcelo conseguiria me matar retirando o suporte de vida. O tribunal ficou em silêncio quando terminei. Vários jurados estavam chorando. Marcelo estava olhando para a mesa, incapaz de olhar para mim. Camila, sentada na galeria depois de se declarar culpada por acusações menores em troca de testemunho, estava soluçando nas mãos. O júri deliberou por menos de 3 horas. Culpado em todas as acusações. Tentativa de homicídio qualificado, fraude de seguro e conspiração para cometer assassinato. O juiz o sentenciou à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Camila pegou 10 anos por ser cúmplice.
Eu estava no tribunal para a sentença em minha cadeira de rodas com minha família ao meu redor. Quando o juiz leu a sentença, senti um peso sair do meu peito que eu vinha carregando por meses. Justiça. Finalmente, justiça. Marcelo olhou para mim enquanto o levavam algemado. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo. Mas o que ele poderia dizer? Que palavras poderiam compensar o que ele havia feito? Eu olhei nos olhos dele e, com enorme esforço, levantei minha mão direita e fiz um gesto obsceno para ele. Os seguranças o arrastaram para longe. Eu nunca mais o vi. Isso foi há 2 anos. Agora estou sentada na sala dos meus pais digitando esta história no meu computador. Eu me recuperei mais do que os médicos esperavam. Posso andar com uma bengala. Posso falar, embora minha fala ainda seja um pouco arrastada. Posso usar minhas mãos bem o suficiente para digitar e me alimentar e fazer a maioria das atividades diárias. Eu nunca mais estarei 100%, mas estou viva. Estou livre. E Marcelo está apodrecendo em uma cela de prisão onde ele deve estar. Eu voltei a lecionar no outono passado, em tempo parcial no início, mas agora estou de volta em tempo integral. Meus alunos foram incríveis quando voltei. Eles fizeram uma festa de boas-vindas para mim, fizeram cartões e me disseram o quanto eu era inspiradora. Eu não me sentia inspiradora. Eu apenas me sentia grata por estar viva. Eu tenho feito terapia, trabalhando o trauma de tudo o que aconteceu. A traição, a tentativa de assassinato, as 2 semanas de horror, deitada paralisada enquanto meu marido planejava minha morte. Não é fácil. Alguns dias são mais difíceis do que outros, mas eu estou me curando. Lenta, mas firmemente. O divórcio foi finalizado há 1 ano. Eu recebi tudo. A casa, os bens, tudo que Marcelo havia tentado roubar de mim. Eu vendi a casa. Muitas lembranças ruins. Comprei um lugar menor, mais perto da minha escola. Recomecei. E Isabela, a enfermeira que salvou minha vida. Nós somos melhores amigas agora. Ela visita toda semana, traz vinho, e nós assistimos a reality shows ruins e rimos de nada. Ela é a razão pela qual estou viva. Se ela não tivesse notado minhas lágrimas naquele dia, não tivesse acreditado em mim, não tivesse gravado a confissão de Marcelo, eu estaria morta. Marcelo teria retirado o suporte de vida. E ninguém jamais saberia que foi assassinato. Eu penso nisso às vezes. Em quão perto Marcelo chegou de se safar. Se o acidente tivesse me matado instantaneamente, ele estaria morando em uma cobertura com Camila, gastando o dinheiro do meu seguro. E todos pensariam que ele era o marido dedicado que perdeu sua esposa muito cedo. O pensamento me embrulha o estômago, mas também me deixa grata. Grata por eu ter sobrevivido. Grata por a verdade ter vindo à tona. Grata por a justiça ter sido feita. As pessoas me perguntam se eu estou com raiva, se eu odeio Marcelo. E honestamente, eu não sei. O ódio é exaustivo. A raiva é exaustiva. Eu passei tantos meses consumida por isso, deitada naquela cama de hospital com nada além da minha fúria para me fazer companhia. Mas agora eu estou apenas cansada. Cansada de pensar nele. Cansada de dar a ele qualquer espaço na minha mente. O que Marcelo fez foi maligno, imperdoável. Ele tentou me assassinar por dinheiro. Ele traiu 8 anos de casamento sem pensar 2 vezes. Ele ficou sobre minha cama de hospital e planejou meu funeral enquanto eu estava ali consciente e ciente. Não há como voltar atrás nisso. Nenhum arco de redenção, nenhum perdão. Mas ele não vai definir o resto da minha vida. Ele não vai ser a história que eu conto. Eu sou mais do que o que ele fez comigo. Eu sou professora, irmã, filha, amiga, sobrevivente. Eu sou Sara Antunes e estou viva apesar dos melhores esforços dele. Para quem estiver ouvindo esta história, eu quero que você ouça isto. Confie nos seus instintos sobre as pessoas. Se algo parece errado, provavelmente está. Não ignore os sinais de alerta porque você quer acreditar no melhor em alguém. Não fique em um relacionamento que não parece certo só porque você investiu anos nele. Sua vida é valiosa. Você é valioso. E se alguém faz você se sentir o contrário, saia. Peça ajuda. Conte a alguém. E para quem estiver passando por algo semelhante,
que está preso em um relacionamento com alguém que quer te fazer mal, você não está sozinho. Há pessoas que vão acreditar em você, que vão te ajudar, que vão lutar por você. Você merece estar seguro. Você merece ser amado. Você merece viver. Eu sobrevivi porque uma enfermeira tirou um tempo para me ver, para realmente me ver, para acreditar que eu ainda estava lá dentro, ainda consciente, ainda lutando. Isabela salvou minha vida simplesmente prestando atenção, confiando em seus instintos, recusando-se a desistir de mim. Todos nós temos o poder de ser essa pessoa para outra pessoa, de vê-los, de acreditar neles, de ajudá-los. Use esse poder. Pode salvar uma vida. Quanto a mim, estou construindo uma nova vida, uma que não inclui Marcelo ou Camila ou o pesadelo que eles me fizeram passar. Estou namorando de novo. Um colega professor que é gentil e paciente, e nada como Marcelo. Estou viajando. Fui para Bali no verão passado, o lugar que Marcelo e Camila tinham planejado visitar com o dinheiro do meu seguro. Eu espalhei as cinzas da minha vida antiga lá. Deixei o oceano levá-las embora. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes do acidente. Como eu poderia ser? Eu passei pelo inferno e voltei. Eu experimentei coisas que eu não desejaria ao meu pior inimigo. Eu encarei a morte de frente e sobrevivi. Isso te muda, te endurece de certas maneiras, mas também te faz apreciar mais as pequenas coisas. Um nascer do sol, uma boa xícara de café, um aluno que finalmente entende um conceito difícil, um amigo que te faz rir até chorar. A vida é preciosa. A vida é curta. E eu não vou desperdiçar mais um segundo da minha com ódio ou medo, ou a sombra do que Marcelo tentou me fazer. Eu estou livre. Eu estou viva. E cada dia que eu acordo é uma vitória. Marcelo me queria morta, mas eu ainda estou aqui. Ainda respirando. Ainda lutando. Ainda vivendo. E eu vou viver a melhor vida possível só para contrariá-lo. Essa é a minha vingança. Não o ódio. Não desejar mal a ele na prisão. Apenas viver. Prosperar. Ser feliz apesar do que ele fez comigo. Dizem que viver bem é a melhor vingança. Eu pretendo testar essa teoria completamente. E para Marcelo, se você por acaso ouvir esta história de qualquer cela em que você esteja apodrecendo, eu espero que todos os dias você seja lembrado de que você falhou. Eu espero que você fique acordado à noite sabendo que eu estou aqui vivendo minha melhor vida enquanto você está preso atrás das grades. Eu espero que os outros detentos saibam exatamente o que você fez, que você tentou assassinar sua esposa por dinheiro de seguro, como o covarde que você é. Eu espero que você tenha décadas para pensar em quão espetacularmente seu plano falhou, como sua ganância e egoísmo custaram tudo a você, sua liberdade, sua reputação, seu futuro. Você achou que era tão esperto, tão inteligente? Cortando minhas linhas de freio e fazendo parecer um acidente. Mas você me subestimou. Você subestimou minha vontade de sobreviver. Você subestimou que alguém realmente se importaria o suficiente para notar que eu ainda estava consciente. E, acima de tudo, você subestimou o quão estúpido você foi ao confessar seu crime enquanto estava parado sobre meu corpo supostamente inconsciente. Eu quero que você saiba que cada momento feliz que eu tenho de agora em diante é um testemunho do seu fracasso. Cada risada, cada nascer do sol que eu vejo, cada aluno que eu ensino, cada vez que eu dou a mão a alguém que realmente me ama, cada respiração que eu dou é a prova de que você não venceu. Você não me quebrou. Você não me destruiu. Você apenas me tornou mais forte. Camila também está na prisão, caso você esteja se perguntando. A última coisa que eu vi é que ela percebeu o erro enorme que cometeu, jogando sua vida fora por um homem casado que acabou sendo um assassino. Ela me escreveu uma carta uma vez tentando se desculpar. Eu a queimei sem ler além da primeira linha. Eu não me importo com as desculpas dela. Eu não me importo com os arrependimentos dela. Ela fez suas escolhas. Agora ela tem que viver com as consequências. Sua empresa faliu. A propósito, assim que a notícia sobre o que você fez se espalhou, todos os clientes te abandonaram. Seus sócios te compraram por migalhas. Sua reputação está destruída. Seu nome é sinônimo de tentativa de assassinato e traição. Tudo que você trabalhou para construir, tudo que você construiu,
Se foi. Tudo porque você foi muito ganancioso e muito covarde para simplesmente pedir o divórcio como uma pessoa normal. Valeu a pena, Marcelo? Camila valeu a pena? A promessa de 2 milhões de reais valeu a pena passar o resto da sua vida na prisão? Valeu a pena perder tudo? Valeu a pena se tornar o vilão em uma história que será contada por anos como um conto de advertência? Eu espero que não. Eu espero que você perceba todos os dias o erro catastrófico que você cometeu. Eu espero que isso te consuma. Eu espero que você tenha pesadelos com aquele momento no quarto de hospital, quando você percebeu que eu tinha estado consciente o tempo todo. Quando você entendeu que cada palavra que você tinha dito, cada plano que você tinha feito, cada cruel descarte do nosso casamento, eu tinha ouvido tudo. Aquele momento em que nossos olhos se encontraram e você finalmente me viu, realmente me viu, consciente, ciente, te julgando. Eu revivo esse momento às vezes quando estou para baixo. O terror absoluto no seu rosto. O horror crescente enquanto você entendia o que tinha feito, o que tinha confessado, que seu assassinato perfeito havia desmoronado completamente. Isso me traz alegria, Marcelo. Sua queda me traz alegria genuína. Isso me torna uma pessoa ruim? Talvez. Mas eu acho que eu ganhei o direito de sentir prazer no seu sofrimento depois do que você me fez passar. Eu testemunhei na sentença de Camila também. Você sabe. Garanti que o juiz entendesse exatamente o que ela tinha feito, como ela tinha participado do planejamento da minha morte, como ela tinha experimentado minhas joias enquanto eu estava paralisada, como ela tinha rido sobre gastar o dinheiro do meu seguro. O juiz a chamou de moralmente falida e cúmplice em um dos crimes mais insensíveis que ele já tinha visto. Ela soluçou durante toda a sentença, implorou por misericórdia, disse que era jovem e estúpida e estava apaixonada e não sabia o que estava fazendo. O juiz não se importou, nem eu. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela fez suas escolhas. Agora ela está pagando por elas. 10 anos não é o suficiente, na minha opinião. Mas pelo menos ela está atrás das grades. Pelo menos seus 20 e poucos anos estão sendo gastos em uma cela em vez de naquela cobertura que ela tanto queria. Pelo menos ela está aprendendo que as ações têm consequências. Que você não pode simplesmente participar da tentativa de assassinato de alguém e esperar sair ilesa. Suas famílias também foram destruídas. Sua mãe parou de falar com você. Não parou? Recusou-se a ir ao julgamento, disse a repórteres que não reconhecia o homem que você se tornou. Os pais de Camila hipotecaram a casa para pagar a defesa dela. Eles estão na pior agora. Ambas as famílias despedaçadas por suas escolhas egoístas e malignas. Mas você sabe de quem as famílias estão prosperando? A minha. Meus pais, que ficaram ao meu lado em cada momento da minha recuperação. Minha irmã Júlia, que nunca saiu do meu lado. Meus amigos que me apoiaram e me deram suporte no momento mais sombrio da minha vida. Isabela e sua família, que me receberam em suas vidas de braços abertos. Até o irmão de Isabela, o homem com quem estou namorando agora, que me mostrou como o amor verdadeiro realmente se parece. Como se parece um parceiro que realmente valoriza sua vida. Tivemos um jantar no mês passado. Todos que eu amo reunidos ao redor da minha nova mesa na minha nova casa. Nós comemos e rimos e contamos histórias e celebramos a vida, celebramos a sobrevivência, celebramos a justiça, e nem uma única vez alguém mencionou seu nome. Você se tornou irrelevante para a minha história, Marcelo. Uma nota de rodapé, o vilão que perdeu. Nada mais. Isso é o que me dói mais. Eu acho que se você tivesse sido apenas honesto comigo, se você tivesse simplesmente vindo até mim há 2 anos e dito: Sara, eu não estou mais feliz. Eu quero o divórcio. Eu teria ficado arrasada, de coração partido, com raiva, provavelmente. Mas nós poderíamos ter resolvido isso como adultos, dividido nossos bens, seguido em frente com nossas vidas. Você estaria livre agora. Você poderia estar com Camila se ainda quisesse. Você poderia ter sua empresa, sua reputação, sua vida. Mas você foi muito ganancioso, muito covarde, muito egoísta. Você queria tudo. O dinheiro do seguro, a casa, sua empresa, Camila. E você estava disposto a me assassinar para conseguir.
E agora você não tem nada, absolutamente nada, além de uma cela de prisão e décadas para pensar sobre seus erros. Há uma certa justiça poética nisso, você não acha? Eu pensei muito sobre por que você fez isso, por que você escolheu o assassinato em vez do divórcio, e eu cheguei à conclusão de que você é apenas quebrado por dentro. Algo fundamentalmente errado com sua bússola moral, com sua empatia, com sua decência humana básica. Pessoas normais não olham para o cônjuge de 8 anos e pensam: eu devo matá-la por dinheiro de seguro. Pessoas normais não sabotam o carro de alguém e os enviam para a provável morte. Pessoas normais não ficam sobre a cama de hospital de sua esposa moribunda e planejam um funeral enquanto beijam sua amante. Você não é normal, Marcelo. Você é um sociopata, um narcisista, um assassino em seu coração, mesmo que seu plano não tenha sido bem-sucedido. E eu estou feliz por ter descoberto antes que você tivesse outra chance. Porque você teria tentado de novo, não teria? Se eu tivesse sobrevivido ao acidente, mas permanecido naquele estado vegetativo, você teria retirado os aparelhos, me matado legalmente. E ninguém teria questionado por que você encenou o marido dedicado tão bem. Mas você subestimou a síndrome do encarceramento. Você subestimou minha consciência. Você subestimou a compaixão e a atenção aos detalhes de Isabela. Você subestimou o quão completamente suas próprias palavras o condenariam. E agora você está pagando por isso. Que bom. Eu espero que você viva uma vida longa, longa, Marcelo. Eu espero que você sobreviva até uma idade avançada naquela prisão. Não porque eu te deseje bem, mas porque eu quero que você tenha o máximo de anos possível para se arrepender do que fez, para pensar sobre o que você perdeu, para imaginar a vida que você poderia ter tido se você tivesse feito escolhas diferentes. Todo ano, no aniversário do acidente, eu comemoro. Não o acidente em si, mas minha sobrevivência, minha vitória sobre você. Eu compro algo legal para mim. Faço algo que eu sempre quis fazer. No ano passado, eu fiz paraquedismo. Enfrentei meu medo de altura e caí pelo céu com o maior sorriso no meu rosto. Este ano estou planejando uma viagem para a Nova Zelândia, vivendo minha vida ao máximo. E todo ano você vai acordar em uma cela, comer comida de prisão, seguir regras de prisão, viver uma vida de prisão pelos próximos 25 anos no mínimo, provavelmente mais. Porque mesmo depois que você for elegível para a liberdade condicional, eu estarei lá em todas as audiências, testemunhando, lembrando à junta exatamente o que você fez, garantindo que eles entendam que você ainda é um perigo, ainda um assassino manipulador e egoísta que não merece liberdade. Eu serei seu pior pesadelo, Marcelo. O fantasma do qual você não pode escapar. A vítima que sobreviveu para garantir que você nunca mais machuque mais ninguém. Você queria me apagar da sua vida, me fazer desaparecer para que você pudesse recomeçar. Mas em vez disso, eu sou a única coisa que sobrou de você. A única coisa que importa na sua história. Você é o homem que tentou assassinar sua esposa e falhou. Esse é o seu legado. É por isso que você será lembrado. Não pelo seu sucesso nos negócios, não por suas ambições, apenas por sua falha espetacular como ser humano. E eu sou a mulher que sobreviveu, que lutou, que conseguiu justiça. Esse é o meu legado. E eu estou bem com isso. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado por me mostrar como o mal verdadeiro se parece. Obrigado por me ensinar o quão forte eu realmente sou. Obrigado por me fazer apreciar cada dia da minha vida de uma maneira que eu nunca fiz antes. Obrigado por me apresentar a Isabela, que se tornou uma das minhas amigas mais próximas. Obrigado por me forçar a reconstruir minha vida em algo ainda melhor do que o que eu tinha antes. Obrigado por falhar. Eu terminei de falar sobre você agora. Terminei de dar a você espaço na minha cabeça. Esta é a última vez que eu contarei esta história em detalhes. A última vez que eu percorrerei cada momento doloroso daquelas 2 semanas no inferno. Eu precisava contá-la uma vez, completamente, para que o mundo soubesse o que você fez. Para que seu nome ficasse permanentemente ligado a este crime, para que ninguém jamais esquecesse. Mas depois disso, você não é nada para mim. Menos que nada. Apenas uma má lembrança que está desaparecendo mais a cada dia. Eu estou seguindo em frente. Eu estou vivendo.
Eu estou prosperando. Eu estou feliz. E você não está. Isso é toda a vingança que eu preciso. Se você está assistindo isso e chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ouvir minha história, por testemunhar o que aconteceu comigo, por me apoiar nesta jornada simplesmente por estar aqui e ouvir minha verdade. Eu espero que você nunca tenha que experimentar o que eu passei. Eu espero que você nunca sinta a traição de alguém que você ama tentando te matar. Eu espero que você nunca passe 2 semanas paralisado e indefeso, enquanto seu cônjuge planeja seu funeral. Mas se você passar, se algo assim acontecer com você, por favor, saiba disto. Você pode sobreviver. Você é forte o suficiente. Há pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão acreditar em você, pessoas que vão lutar por você. Não desista. Continue lutando. Continue sobrevivendo porque viver bem realmente é a melhor vingança. E com isso, eu estou me despedindo. Eu tenho um encontro com meu namorado hoje à noite. Nós vamos para aquele novo restaurante italiano no centro. Amanhã, eu estarei ensinando minha aula favorita do ano para meus alunos. Neste fim de semana, eu vou fazer trilha com Júlia e os filhos dela. No próximo mês, eu vou ser a madrinha no casamento de Isabela. Eu tenho uma vida linda, plena, significativa. E Marcelo tem uma cela. Eu acho que nós dois recebemos exatamente o que merecíamos. Adeus a todos. Obrigado por ouvir. E lembrem-se, confiem em seus instintos, protejam-se e nunca, jamais subestimem o poder de uma mulher que se recusa a morrer. Esta é Sara Antunes. E eu estou viva, ainda respirando, ainda lutando, ainda vencendo.